Então, primeiro deixa eu pôr o nome da live. Tô chamando o Lúcio. Acho que nenhum espectador, deixa o povo. Mas se pra chamar o Lúcio é aqui, ó. Eu sei, filho, mas vamos esperar, porque ele vai entrar. Ah, mas se não entrar, não precisa convidar. Vamos por aqui. Então tá. Eu acho. Você vai se pegar. Cuida na hora que tá falando já, tá? Todo mundo escutando. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente vai começar. Tá com o fone aí, então. Opa! Deixa eu pôr o fone. Eita. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Não estou ouvindo ninguém. Não, acho que eles têm que escrever aí. Se tá tudo bem, não sei se você escuta. Alô, é? Oi? Não estou ouvindo nada, filho. Acho que não fica respondendo. Oi, Lúcio. Olá, doutora Sônia, Boa tranquila? tarde. Tudo Tudo bem? bem? Tudo jóia? E você? Que bom, tudo bem também. Tá me Tudo ouvindo bem. bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, Me que ouve bem ótimo. também? Também. Tudo certinho. Opa, que bom, que bom, que bom. Então, tá bom. Lúcio, vamos dar só um tempinho para ver se o pessoal vai entrando, Claro né? que sim, claro que sim. Antes de tudo, é um prazer estar contigo aqui, viu, Sônia? Nossa, e Enquanto isso, como? eu vou arrumando meu cabo aqui um pouquinho, porque Isso. Então, né, Lúcio, você veja o que celular, a bateria dele sempre dá um Então, você crepe. veja que nós temos o Instagram desde 2016, mas a gente parece que só Uhum. o descobriu agora, né? Pelo menos A para mim, pandemia assim, está live, sendo a pandemia está sendo uma aula, né, para todos nós aí. uma aula, uma aula. Então, e como é que estamos aí em Edimburgo? Me conte. Aqui em Edimburgo, em relação à pandemia, Em relação à pandemia, em relação ao clima. bom, o Oi, clima Rose, tudo bem? até 2 dias atrás estava excelente, estava Meu bem filho. quente, estava sol brilhando todos os dias. Aí hoje já entrou um tempinho feinho que vai ficar aí durante uma semana. Nós estamos quase entrando no verão, né, daqui a pouco. Então o clima dá uma Uhum, melhoradinha aqui, o que ajuda bem. Aí o povo tá doido para ir para sim, a rua, né? Sair da eu quarentena e imagino. pegar o sol, pegar Eu os parques. imagino. Esses últimos dias de sol tinha muita gente nos parques, estava bem. Que lindo, né? Que Né? maravilha. Que bom. Então, olha só, a Rosilene, nossa colega está aí, Opa, Patrícia Santana, tá o passando um Carlos monte de gente aí Felipe. já. Aham, olha só. Olha só, a Liane, nossa amiga, está aqui. Oi, Liane, tudo bom? Um beijo para todo mundo aí que nos honra com a presença, A com o Isabel, uma nosso. brilhante advogada lá da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, também está nos Olha, que acompanhando show. aqui. Que legal, gente. Muito obrigada. Mas então, e aqui a gente está vivendo uma crise hídrica também, além da pandemia, mas tudo indica que nós vamos voltar aos poucos, né, Lúcio? Não tem como também, acho que todo mundo já entrou numa situação meio de esgotamento. E Dr. Leandro Rigueto, farei uma live com ele, né, Dr. Leandro? Dia 10. Então, é assim. E estamos indo aqui, mas que saudade aí de Edimburgo, viu, Lúcio? Muita É saudade mesmo. uma boa cidade. Uma boa É uma cidade. ótima cidade. É muito bonito, uma arquitetura sensacional. Sim, sim. Enche os olhos, enche os olhos. Pena que realmente Entrou a essa pandemia. colega Beatriz, entrou a Complicado. Andréia. Legal. O Leandro Olha, disse que está ansioso. Que opa, show de bola. Então tá, são 17h32, será que podemos começar? eu imagino que sim, É? podemos. Então Quer tá, eu fazer as vou. apresentações? Faço sim, faço Então, sim. tá bom. Oi, Bea, boa tarde. Então, gente, eu sou a Sônia Roberts,
advogada, fui juíza do trabalho em Santa Catarina por 22 anos e meio, e fui professora aqui na Univale, na Univille, em várias universidades, né? Possuo pós-graduações, mestrado aqui pela casa, enfim, estamos aí na luta sempre, estudando, vendo, né? E analisando essas críticas todas que a gente vê aí, de medidas provisórias, isso é muito bom para fazer a gente pensar. E o colega José Lúcio Munhoz, hoje também é advogado, não é, José Lúcio? Sim. Árbitro, juiz do trabalho aposentado, trabalhou aqui conosco em Santa Catarina, mas trabalhou também em São Paulo, ex-conselheiro do CNJ, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de São Paulo, mestre pela Universidade de Lisboa, possui pós-graduação em arbitragem internacional pela Universidade de Aberdeen, é um PhD, Philosophy Doctor, Em andamento. sim, pela Universidade de Strathclyde, é isso, Luciano? Strathclyde, é isso. Isso. E foi coordenador dos congressos internacionais da AMB no Canadá e no Reino Unido. Sendo que ambos eu tive o prazer, né, de poder compartilhar esses momentos maravilhosos. Ainda esses dias lembrava com a Ilma aqui, que saiu uma fotinha nossa no Facebook. Que delícia lembrar desses encontros. Nossa, foi simplesmente maravilhoso. Sim, E Lúcio, muito grandes obrigado, congressos. né, por ter aceito o meu convite. Muito obrigado mesmo por estar compartilhando tantos conhecimentos aqui com a gente, comigo. Imagina, Sônia. E agradeço para todos que estão aí com a gente, né, nos ouvindo, participando. Oi, Oscar, o Oscar entrou. Que maravilha. Tudo bem, Oscar, querido? Deixa eu dar uma ceninha para ele aqui. Então tá. Eu acho que já temos aí 25 colegas, 26, e a gente pode, então, começar. Eu Não é só isso, Lúcio? gostaria de agradecer aí a gentileza do convite, Sônia. Você é sempre uma amiga especial, está sempre solidária, participando de todas as atividades, em tudo que for pensar o direito, a Sônia está lá no meio, né? Nas atividades Sim. da escola judicial, sempre presente. Verdade, Foi Lúcio. uma excelente magistrada, agora uma excelente Obrigada. profissional da advocacia, sempre antenada com Obrigada. com o ensino, com as técnicas. Então é muito bom. Também gostaria de aproveitar e agradecer aqui, né, a Matra 12, a Mata de Santa Catarina, na pessoa do Kilsey, o nosso presidente, e da Sim. Patrícia aí, que está se desmembrando em muitas para dar conta de tantas atividades ao mesmo tempo, né? Então, o momento é fica um beijo bastante para todos. tumultuado, Então, realmente, a Patrícia está com N tarefas e ela está aqui conosco. Muito obrigada, viu, Patrícia Santana, pela confiança depositada, porque eu dei muito trabalho para ela fez tutorial, você viu, hoje a gente cedo treinou um pouquinho, então, obrigada mesmo pela confiança, tá, Patrícia? Então, Lúcio, podemos começar então? Claro, estou à sua disposição. Então, Lúcio, a gente vai falar, né, sobre o direito do trabalho no Reino Unido. Eu sou uma pessoa apaixonada por essa história de diferenças de common law e civil law, você sabe disso, né? E acho que isso ficou no meu imaginário desde quando eu fiz a faculdade. E depois que eu estive aí no Canadá e mais ainda no Reino Unido, acabei vendo assim que não é algo assim tão estranho. Na verdade, a gente acaba misturando um pouquinho disso tudo, né? E aí, assim, Lúcia, eu queria começar perguntando para você, para a gente então desenvolver a nossa conversa, como é que é a distinção, né, entre Grã-Bretanha e Reino Unido, para a gente desenvolver um pouquinho lá na frente. Tá. Boa noite, Érica. É uma grande confusão que muitas pessoas fazem, né? As pessoas chamam o Reino Unido de um país, ou chamam, de repente fala Grã-Bretanha, aí está falando do Reino Unido e fala dos bretões. Então, assim, a Inglaterra se uniu a País de Gales, a Wales, né? País de Gales, em 1542. Então, começou uma união. Os dois países se uniram, dois países independentes começaram a atuar conjuntamente. A Escócia se juntou em 1707, salvo engano, a esse trio, né?
e a partir daí virou Grã-Bretanha. Né? Então, é a união da Inglaterra, País de Gales e Escócia que torna a Grã-Bretanha. Mais tarde, em 1800, deixa eu puxar uma cola aqui, em 1801, entrou a Irlanda. Ah, tá. A Irlanda entrou nessa união. E aí, o que era Grã-Bretanha com Inglaterra, País de Gales e Escócia passou a ser Reino Unido, com Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Certo. Em 1920, a Irlanda teve todos aqueles problemas lá que a gente já conhece, né? Dos conflitos todos, e a Irlanda acabou se dividindo entre Irlanda e Irlanda do Norte, em 1920. E ambas ainda pertencendo ao Reino Unido. Só que em 22 a Irlanda resolveu sair do Reino Unido. Ela totalmente separada, totalmente independente, né, não tem vínculo nenhum com o Reino Unido, tanto que ela está na União Europeia e o Reino Unido não está na União Europeia. Mas permaneceu a Irlanda do Norte no Reino Unido. Então, Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia e País de Gales, e Reino Unido, os três, mais a Irlanda do Norte. Certo. Eu não sei como é que essa união, ou essa pequena distinção, ou grande distinção, isso reflete, né, no direito do trabalho, no processo de trabalho. Explica pra gente isso, como é que funciona. Tá. Quando a Escócia se uniu a País de Gales e Inglaterra, formando a Grã-Bretanha, foi instituído o Parlamento Comum, Westminster, aquele do Big Ben, lá em Londres. Né? E esses países, a Escócia fechou basicamente seu parlamento, ela não tinha atividade parlamentar. Com o passar do tempo, depois juntou-se a Irlanda, né, na Grã-Bretanha, se tornando o Reino Unido. Com o passar do tempo, os países que faziam parte da União foram recobrando seus direitos de estabelecer parte da sua legislação. Então eles apresentam a pretensão, não, ó, esse tema aqui eu quero legislar, esse tema aqui eu quero ter uma atividade especial, eu quero conduzir isso. Então eles apresentam essa pretensão para a União, e a União autoriza. Eles falam devolution law, eles devolvem, não é, esse direito desses países legislarem sobre isso. E no âmbito da legislação trabalhista e da justiça do trabalho, a Irlanda do Norte obteve essa devolução, então ela legisla sobre esses temas. A maior parte da legislação que ela ainda aplica é a do Reino Unido, mas ela tem legislação esparsa da Irlanda do Norte, né? Então, mas o que a gente pode dizer aqui? Que a justiça do trabalho e o direito do trabalho aqui é bretão, é da Grã-Bretanha, porque envolve exclusivamente os três países, né? Inglaterra, País de Gales e Escócia. A Irlanda é separada, tem a Irlanda do Norte, né? A Irlanda mesmo já é totalmente separada, mas a Irlanda do Norte ela tem uma administração específica nesse ponto. Então, quando a gente fala de processo do trabalho no Reino Unido, não dá mais para dizer processo do trabalho no Reino Unido, a gente tem que falar processo do trabalho na Grã-Bretanha. Se você falar processo do trabalho no Reino Unido, vai ter processo de trabalho no Reino Unido? Vai ter processo de trabalho na Grã-Bretanha e na Irlanda do Norte. Como nós estamos falando do Reino Unido, a gente está falando dos dois juntos, né, dos dois sistemas. Entendi, ótimo. O Lúcio, se você me permite agora, a gente pode começar a falar um pouquinho de processo, como é que funciona uma ação trabalhista aí no Reino Unido. Existe, então, direito de trabalho e processo de trabalho. Qual é o prazo para se ajuizar uma ação trabalhista aí no Reino Unido? Opa. Bom, vou ficar com a Grã-Bretanha. Tá bom. Tá. Embora as regras... Então esclarece bem isso. Embora as regras sejam basicamente as mesmas com a Irlanda do Norte, né? Mas assim, na Grã-Bretanha tem, tanto na Irlanda do Norte quanto na Grã-Bretanha, tem justiça do trabalho, funciona completamente
normal, né? Tem um procedimento próprio, tem seu presidente de tribunal, tem tribunal de apelação na Justiça do Trabalho, ela é composta de primeira e segunda instância, com juízes do trabalho. Aqui tem uma diferença, tem os juízes temporários, que eles não são full-time judges, né, como eles chamam aqui. Tem os juízes temporários, são advogados que atuam parte do período também exercendo a atividade de magistrado. Magistrados, Certo. aqui tem outra conotação, vamos ficar com os juízes mesmo, o termo, né? Porque o nosso magistrado é mais para juiz, aqui é juiz mesmo. Magistrado aqui seria o juiz de paz, né? Entendi. Então a gente fica com os juízes, né? Com judges. Certo. Então tem a Justiça do Trabalho, tem o processo do trabalho, que é muito regulado, né? É algo bastante diferente, porque common law, a gente sempre tinha as noções primárias nossas de que a common law eram sem normas escritas, normas estatutárias, né? Que você Mas não, só iria... tem bastante. Que você só iria buscar na jurisprudência, nos casos a julgados. Eu tinha essa ideia, entendeu? E achava que era assim, então, dos filmes e tudo mais, né? Mas eles têm uma civil law muito forte também, né? Que é esse modelo totalmente normatizado, né? Tudo em leis, tudo em... Exato. Em 2015 eu fui convidado para uma audiência pelo presidente do Tribunal de Apelação Trabalhista de Londres. Eu vim participar de um evento da Magna Carta, aqui dos 800 anos da Magna Carta, e aí eu fui convidado pelo presidente para fazer uma audiência com ele. E ele foi muito gentil, ele deixou o processo já marcadinho nas páginas e tal, né? Certo. E aí quando ele conversava com o advogado, ele falava assim, que página que é mesmo, doutor? Só para eu, poder acompanhar. Ele foi muito gentil, muito delicado. Assim. E aí eu me deparo com a lei deles, era um código desse tamanho, não é código, né? Mas enfim, um calhamaço de lei, um livro grande com muitas leis trabalhistas. E uma das minhas questões foi essa, cadê o common law aqui, né? Cadê? Se está tudo legislado, né? E aí ele me falou, não, é muito regulado, sim, e o common law vai servir para discutir questões como, por exemplo, se há, em determinada situação, um vínculo de emprego. E a lei não dá resposta para o fato concreto. Então, nessas questões de fato concreto, se busca as interpretações dadas pelos tribunais. Né? Exato. Você se lembra, deixa eu falar com a minha irmã, Mana, realmente a live da sua irmã é aqui, tá? Ela está perguntando para o meu sobrinho. Você se lembra quando veio a Shona para cá, ela também explicava isso para a gente, sabe? E falando dessa quantidade de normas e tudo mais, né? Mas, Lúcio, então, voltando um pouquinho, e sobre o prazo prescricional? Conta um pouquinho para a gente. Prazo prescricional. Bom, para você ajuizar uma ação trabalhista aqui, você tem um grande lapso temporal de 3 meses menos um dia. Esse menos um dia é demais, né? Menos um dia. Eu acho que é a contagem que a gente faz, né? Excluindo o dia do começo. Talvez seja... Talvez dê o mesmo significado, né? Mas são 3 meses menos um dia para você ingressar com uma ação trabalhista. Esse prazo de prescrição, ele conta-se se for atos repetitivos do último, né? Como a gente faz também. E tem 2 hipóteses. Uma é no caso de redundância, quando você é dispensado por excesso de empregados numa determinada empresa, num determinado empregador, você tem direito ao pagamento por essa redundância. Então, nesses casos, são 6 meses a prescrição, e também no caso de dispensa injusta. No caso de dispensa injusta, também é de 6 meses a prescrição. Nos demais casos, são 3 meses menos um dia. Tá certo. O Lúcio, o Cláudio está aqui, ele pergunta quanto tempo se pode reclamar, ou seja, ele está falando do pretérito, né? Então, se eu ajuizo dentro desses 3 meses, eu posso reclamar os últimos 10, os últimos 5? Existe algum comparativo em relação ao nosso modelo? Não, você compara os últimos, você
pleiteia os últimos 3 meses. Se for ato repetitivo, aí você pega todo o período, né? Horas extras, por exemplo, sempre te pede para você trabalhar horas extras, não paga, daí você vai buscar todo o período. Ah, entendi. Se foi ato único, aí Hum, entrou pelo cano. nossa, então assim, se ele fez horas extras durante 5 anos, ele pode reclamar os 5 anos. 5 anos, que é o Ah, tá. limite. Agora, se for um ato único do empregador e ele passou, ele mudou de horário, aí não, aí porque mais ou menos como a Sim, nossa, é isso? Tá, pega nesse entendi. sentido. Ô, Lúcio, e para ajuizar alguma ação, tá? Uhum. Você precisa de alguma condição anterior, passar por algum juízo? Bom, para você ingressar com uma ação aqui, você tem que ingressar com um pedido, tem que apresentar um pedido de conciliação junto à EICAS. EICAS seria muito melhorada, igual uma delegacia regional do trabalho. É um órgão governamental, mas que mantém bastante independência do governo. Ele tem toda uma estrutura própria, independente Uhum, de organização. uhum, É, tem participação tripartite na sua instituição do EICAS, não dos funcionários do EICAS, né? uhum, E você ingressa lá dizendo assim, olha, eu tenho um litígio com o meu empregador e eu pretendo ingressar com uma ação. Aí eles vão te uhum, perguntar se você quer fazer a tentativa de conciliação. Se você falar, não, eu não quero fazer tentativa de conciliação, aí eles uhum. respeitam, te dão uma declaração, uma certidão e você pode ingressar no juízo. Se você Certo. aceita a tentativa de conciliação, aí eles vão contactar a empresa e esse período que você está ali discutindo no EICAS é descontado do seu lapso prescricional. Tá? Entendi. E Uhum, de todo modo, ao sair do EICAS, você entrou lá, tentou a negociação, não deu. uhum. Você vai ter sempre pelo menos 30 dias. Se o teu período de prescrição faltava 10 dias, né, você começa o processo no EICAS, ao sair do EICAS você vai ter 30 dias para ingressar com ação judicial. Entendi. Ô, Lúcio, e você vê algum paralelo com as nossas comissões de conciliação prévia aqui do Brasil, mas que elas não vingaram, não prosperaram? O que que você acha? Não, Aqui era para ser obrigatório, depois não, porque o uhum. acesso à justiça, enfim, não, você não vê paralelo? É que as nossas comissões de conciliação prévia era sempre tripartite, né? E aqui você tem Uhum, um órgão governamental. Esse órgão uhum, governamental dá mais isenção para a tentativa conciliatória. Eles são muito zelosos, porque além dessa tentativa conciliatória, o ACAS faz, o EICAS, né, faz muita uhum, coisa. Eles fazem cursos, eles fazem normativas instrutórias de como proceder em determinadas circunstâncias. Eles uhum, dão assessoria por telefone, eu inclusive atendi, eu passei um dia inteiro no EICAS, né? uhum. Eu passei em todos os setores, conversando com todos os profissionais e tal, e tem lá um pessoal que atende os telefonemas dos empregados que estão com dúvidas. Então eles Uhum. atendem por telefone, eles prestam esclarecimentos, mas nunca dizem se o empregado está certo ou não, se ele tem que fazer alguma coisa ou não. Eles dão. Entendi. Ah, ó, eu trabalho aí horas extras, não anotei. Aí o atendente vai dizer, olha, a jornada de trabalho é tanto, quem trabalhar acima da jornada tem que receber tanto. E Certo. aí o empregado é que vai tirar a sua. Quem tem alguma, não está satisfeito, pode ingressar com uma ação judicial, né? Uhum. Ou pode se Perfeito. tentar uma tentativa de conciliatória perante o próprio EICAS. Perfeito. Então, olha só, o nosso querido ministro Carlos Alberto Reis de Paula está aqui conosco, Lúcio, mandando Opa! um abraço. Grande abraço para o senhor ministro. Ele vai fazer uma live comigo também sobre o recurso de Opa! revista. O meu sobrinho, o advogado Fábio Cardoso, pergunta se é possível pedir todas as verbas nessa ação. Lúcio, depois explica para ele como é que funciona. E a doutora Rosemary Farina, doutora, um abraço para você, muito obrigada de estar aqui com a gente. Ela pergunta, doutor Lúcio, há necessidade de advogado para a interposição, deixa eu ver se eu volto um pouquinho, de ação na Justiça do Trabalho, ou se tem o jus postulandi, talvez seja Uhum. isso.
É que me É, fugiu um pouquinho aqui da tela. tá. Passa muito rápido, né? Passa, fugiu. Desculpe. Não, aqui tem o ius postulante, você não precisa de advogado para ingressar com uma ação judicial, né? Uhum. Aliás, a maioria não usa, dos reclamantes não usa, porque o processo, se a gente tiver a oportunidade de falar sobre ele, ele é bastante diferente do nosso. O Uhum. processo ele exige bastante atuação dentro da corte. Então, para você ficar com um advogado, preparando as audiências, preparando o processo, acompanhando audiências que demoram dias as audiências, pode demorar semanas as audiências. Então nós Então, não podemos reclamar, né, Lúcio? Que as nossas demoram. eu falei que eu costumo brincar aqui, se eu como juiz pedisse para um empregador brasileiro ficar uma semana na corte, pagando advogado durante uma semana, com empregados lá prestando depoimento durante uma semana, Sim. de manhã e de tarde, Uhum. eles teriam me enforcado em praça pública aqui aí no Brasil. Uhum. Aqui o processo ele vem por uma tradição, né, do common law, que trata o processo como uma forma como um direito. Day in court para eles é muito importante, né? É o meu Uhum. direito de estar em corte, é o meu direito de expor o meu caso como eu quero para tentar fazer com que o juiz compreenda todas as circunstâncias do caso. E Uhum. aí o sistema também é adversarial, ou seja, as partes se degladiam. É como aqueles filminhos que a gente assiste né, americano e tal. As partes vêm e ficam elas questionando as testemunhas e por muito tempo, com diversos detalhes. Inclusive todos podem ser testemunhas. A Nossa, parte é testemunha, o pai da parte é testemunha, a irmã da parte é testemunha, o dono da empresa pode ser testemunha, que entendeu? loucura. Então, assim, é bastante interessante. A primeira vez que eu fui na Justiça do Trabalho aqui, que eu tenho autorização, não faço agora por causa da pandemia, eu tenho autorização, lá autorizado pelo Employment Tribunal de Londres, eu participo como estagiário, né, Uhum. oficial, então eu vou lá, converso com os juízes antes da audiência, aí eles, eu tenho um caso interessante, você vai fazer audiência comigo, aí eu vou lá, faço audiência com ele, depois eu saio, né, a gente conversa sobre o caso. E a primeira vez Uhum. que eu fui lá, eu falei, eu vou lá de manhã, porque à tarde eu ia para a universidade, eu falei, eu vou lá de manhã, assisto umas 4, 5 audiências, e depois eu vou para a universidade. Uhum. Lê do engano, né? O Eu que cheguei foi? lá, passei das 9h30 até 1h da tarde lá, e ouvi um depoimento de uma parte. Um Meu Deus. depoimento num processo. Porque eles. E outro detalhe: os documentos só são validados, só são apreciados pelo juiz, em regra, se eles forem referidos pelas testemunhas. Então, mesmo você tendo um documento já nos autos, tem um e-mail nos autos, você tem que perguntar para a testemunha: conhece esse e-mail? Quem mandou? E essa testemunha pode ser a própria pessoa que encaminhou o e-mail, não é? Qual foi o interesse de encaminhar esse e-mail? Por que encaminhou? Qual o objetivo desse e-mail? Pá, pá, pá. E o juiz ele intervém muito pouco, muito pouco. Ele vai tomando notas, tomando notas. Não há um processo físico. Sim. Uhum. Você não tem um processo físico. Tem documentos que são juntados. Por exemplo, essas notas que o juiz toma, ele toma num caderno dele. Uhum. Não tem uns autos para você juntar esse caderno que o juiz tomou notas, né? Então, se Que você tem algum... loucura. Que loucura. porque os fatos são muito detalhados, né? Então, são repisados, repisados, repisados. Então, é muito difícil um juiz não entender o caso, porque o bom advogado aqui, mesmo a parte, quando vai para o processo, o que eles tentam fazer? Eles usam da audiência para contar uma historinha. Uhum. Então, o bom advogado, ele elabora bem essa historinha. Então, por isso que há o planejamento prévio de toda audiência de instrução, os advogados fazem o planejamento, eles cobram horas de Uhum. planejamento para organizar como será a tomada dos depoimentos. Uhum. Então, se ele quer dizer que você, como o cliente fez alguma coisa lá, o cliente do outro lado fez alguma coisa errada,
Ele vai falar, ah, o senhor começou a trabalhar lá? Quando? Né? Ah, como que fazia? Tal. Tem uma norma lá dizendo tal coisa? Tem. Ah, o senhor pode ler a norma dizendo tal coisa? Ah, sim. Aí lê a norma na audiência. Lê a norma. Ah, então a norma diz tal coisa. Ah, sim. Não tem um ato de folhas tais aí? O senhor pode ver para mim? Aí o cara olha lá, tem o ato. O que diz esse ato? Diz tal coisa. Quem fez esse ato? Ah, foi o chefe, né? Uhum. Mas esse ato não viola aquela lei que a gente acabou de ver antes? Sim. Entendeu? E aí o juiz, que ele não tem obrigação de ler esses documentos antes, aí ele vai tendo a noção da historinha. Então ele se historinha baseia narrada nessa historinha. nas narrativas, né, que Nas tem, narrativas. claro, né, os depoimentos judiciais também são sujeitos a crimes, né, por falso testemunho, que é muito Entendi. grave aqui. Mas Inclusive ele... a parte, tá. a parte que prestar falso testemunho tem Mas consequências. assim, Lúcio, o que você acha entre o nosso sistema e o deles, assim, olhando de fora, me parece que o nosso é mais racional, ou não? Depende, Sônia, é muito cultural, né? É muito cultural. Você. Aqui o que vai ter? As partes vão ter todo o tempo para produzir a prova do seu caso. Nós sabemos que ali a gente não tem todo o tempo para apreciar uma prova nos processos trabalhistas, né? Uhum. E nos processos cíveis em geral. Você pega, né, na Justiça Federal, na Justiça Civil, os juízes entram lá, aqueles calhamaços de documentos, tem certa delegação para servidor, para fazer relatórios, para essas Entendi. coisas, e muitos detalhes passam. Aqui, esses detalhes não passam, a não ser que o advogado faça um mau trabalho, não é? A não ser que a Mas, parte não elabore um bom trabalho. Então, aqui se permite compreender melhor a circunstância do caso, do processo, para dar uma decisão mais robusta. Tanto ela é mais robusta que você não pode recorrer em discutir fatos no primeiro recurso, no recurso de entendi. apelação, porque as circunstâncias fáticas morrem na primeira instância. Você não Entendi. pode rediscutir fatos, você pode até discutir o alcance daqueles fatos, não é? Como a gente faz no terceiro grau no Brasil. Uhum. Então, aqui poupa um desses graus por ser mais massivo. Agora, é claro, né, é muito mais custoso, né? E, por outro lado, não também, porque muita gente, diante disso, faz acordo antes. Sim. Porque quando as partes sabem que elas vão ter que duelar num tribunal por 5 dias, uma semana, 2 semanas, às vezes, né, os casos mais complexos, então eles acabam buscando uma conciliação. Mas então, Lúcio, com tanto detalhamento, quanto tempo leva um processo, normalmente aí, e esse custo gira em torno de quanto, falando em valores brasileiros? Olha, eu vi, é muito difícil precisar, né? Quanto custa um processo no Brasil? Né? Porque tem vários atos. A gente não tem como precisar isso. Quanto vai custar para uma parte tocar um processo? Depende dos honorários cobrados pelo advogado, depende do tempo, depende de diversas circunstâncias, mesmo no Brasil, né? Da qualidade do advogado e tudo isso. Aqui também, tem alguns estudos que falam aqui que o custo médio de um processo para as empresas aqui seria em perto de 8.000 libras, custo médio de um processo. Multiplica por 7. Multiplica por 7, lamentavelmente, né, vão para 50 mil reais aí, quase, né, o custo médio. É lógico que tem, como é médio, né, tem muitos que custam menos que isso, e também tem aqueles que nem teve custo, porque já foi e não entra nesse, porque é feito o acordo, a composição. Né? E quanto tempo demora, né? Você me perguntou. As audiências de instrução, eu vi recentemente aqui, estão demorando cerca de 8 meses, até mais, para ocorrer. Audiência de instrução. O que é bastante interessante aqui é que eles fazem uma audiência preliminar hearings, que só envolve as partes, antes de designar essa audiência de instrução. Bom, então vamos lá. O sujeito, para entrar com o processo, ele preenche um formularinho na internet. Ele preenche formulário. Nome, endereço,
Quem é Ah, o outro empregado, o empregador no caso, uhum, todos os dados ali, ele faz o que ele quer, o que ele fazia, qual era o salário quando ele entrou, ele vai preenchendo todos os dados, um uhum, formulário. E aí tem espaços onde ele discrimina o direito que ele pretende, o que ele pretende, qual o pedido dele. Isso vai para a empresa que responde também com um formuláriozinho. Entendeu? uhum, Podem anexar algumas folhas, alguma parte escrita nesse uhum, formulário. E aí é que começa o processo. entendi. Diante Uhum, disso, aí vão ofertar documentos e tal, mas aí tem uma audiência de instrução, a audiência preliminar. Nesse preliminary hearings, aí o juiz tenta ver se as partes desejariam fazer o processo de mediação. A mediação é judicial, é feita pelo juiz do trabalho, no caso dos trabalhistas, né? É feito uhum. por um juiz, mas outro magistrado, outro juiz. Um outro juiz que vai conduzir a mediação, Não aquele que vai julgar, não aquele que vai julgar ou conduzir aquele processo, não. instruir e tal. Uhum, Aí vai para o juiz vai tentar a mediação, ele é proibido de falar com o juiz da causa, detalhes, né? Eu, mesmo sendo estagiário aqui, né, oficial, eu não posso participar dos processos de mediação, porque é totalmente privado. Né? Eu posso olha que participar interessante. dos treinamentos Uhum, para mediador, certo, mas uma mediação própria na Justiça do Trabalho, a minha presença também não é permitida, porque isso certo. poderia influenciar as partes, porque elas têm que ter total confiança no que vai dizer ao mediador. E o mediador, claro, não vai julgar. Aí, nessa audiência preliminar, o juiz vai conversar com as partes para entender o pedido, mas cheio de Uhum, dedos. Ele não vai entendi. dizer se deve, se o pedido é absurdo ou não. Ah, o que a senhora deseja? Tá, mas é base em alguma coisa? Ele vai ficar perguntando assim para entender. Ah, tá, vai ter testemunhas? Quais são as testemunhas? Quais são os documentos? E papapá, papapá. Daí o juiz vai fazer uma coisa que eu achei muito legal e que a gente não faz. Ele vai explicar como será a audiência de instrução. Entendi. Então ele vai Uhum. gastar muito tempo ali naquela audiência preliminar para ir Explicando, explicando, detalhe. olha, a audiência, então, para essa audiência preliminar você preenche também um formularinho que eles Uhum. pedem, eles mandam lá um formularinho para as partes preencher, com as testemunhas, datas em que as testemunhas podem depor, entendeu? O que eles pretendem, tem algumas questões nesse formulário, aí recebe isso, daí o juiz Uhum. está lá com esse formulário na Certo. audiência preliminar e fala, bom, então vamos agendar aqui a audiência, vai ser no dia Uhum. tal, que as testemunhas podem e tal, e aí ele Uhum. fecha. Bom, a audiência vai ser desse jeito, e aí começa a explicar para as partes Entendi. como vai transcorrer a audiência, as partes, se tiver dúvidas, pergunta para o juiz, mas e isso, pode, não Uhum. pode? Aí o juiz vai explicar direitinho. E aqui documento, até no dia da audiência eles estão chegando com documentos. Que coisa, meu A Deus. qualquer É muito. momento documentos novos são apresentados, assim. Ô, Lúcia, só uma coisinha que fugiu aqui, deixa eu ver se eu consigo. O doutor Fábio Cardoso perguntou ainda se pode se pedir tudo, se não me engano tem uma diferença, né? Se são só verbas trabalhistas, se dá para pedir indenização por acidente. Ah, E o tá. doutor Zanella pergunta quantos processos por ano são ajuizados. Hum. O número de processos aqui é... Bom, primeiro deixa eu... Lendo aí a questão dos processos que eu já respondo. Mas pode pedir tudo. A competência da Justiça do Trabalho aqui no Reino Unido, eu posso dizer, porque tanto na Grã-Bretanha quanto na Irlanda do Norte, ela é bem reduzida em relação ao Brasil. Uhum, Tá? Então ela pega apenas as questões estatutárias, e aqui estatuto é lei. Né? é, Então, apenas os direitos legais. Porque uma grande diferença que a gente também aprendeu de modo errado, eu pelo menos aprendi de modo errado no Brasil, eram os precedentes, né? Os uhum, precedentes. A jurisprudência aqui. Né? Jurisprudência. Jurisprudência no Brasil são decisões judiciais, certo? isso. Aqui não, a jurisprudência aqui não é só decisão judicial. São Uhum, normas, um livro antigo de direito pode ser uma jurisprudência, como diz a jurisprudência aqui do autor tal, de
e tanto, ou mesmo mais recente, mas consolidada, né? Uma doutrina Então, consolidada vira entendi, jurisprudência. Tá? entendi. Mas o que vale, então, quando você fala de lei, né? Aqui, quando a gente fala law, ela tem o significado amplo de direito, envolve jurisprudência, envolve o law específico, né? O statutory law, que chama os estatutos legais, né? Que são as leis Mas propriamente. no nosso Tá? equivalente seriam a CLT e as legislações esparsas que prevêem todos os Isso. regulamentos Aí, especiais. statutory law são as leis Uhum, em estatuto tá, legal, né? tá. Então, a Justiça do Trabalho tem competência para esses direitos previstos na lei. Uhum, Então, um exemplo: o sujeito é contratado por uma empresa e a empresa vai pagar para ele também a empregada doméstica. uhum, Ele vai trabalhar para a empresa e a empresa, além dos salários e férias e tudo, vai pagar para ele a empregada doméstica. Lá pelas tantas, a empresa não fornece a empregada doméstica, ou muda a empregada doméstica, e há uma disputa em relação ao fornecimento da empregada doméstica uhum. para esse trabalhador, para esse empregado. Aí ele não entra na Justiça do Trabalho, porque empregada doméstica, fornecimento de empregada doméstica não é um direito estatutário legal. Aí ele tem que entrar no cível para buscar esse Nossa, direito, entendeu? que loucura. Aí você tem também os acidentes de trabalho, não é considerado direito trabalhista. Fica Há uma fora. consulta, fica fora. Então a reparação Uhum. por danos decorrentes de acidente do trabalho ficam fora da. Assédio sexual também é Nossa. fora. Também é fora. O Né? Brasil está bem melhor, né? Eu Ah, acho. agora, há uma consulta pública aqui no parlamento, há uma consulta pública feita pelo governo para levar todos esses temas para a Justiça do Trabalho. Né? Ah, olha só. A sensação é que vai passar, a sensação Uhum. que deve ser instituído, não se sabe quando, né, claro, coisas Certo. governamentais a gente nunca sabe, e que deve ser levado todos esses temas para a Justiça do Trabalho também. Maravilha. O Lúcio, agora me conta do que aconteceu ali em 2013, que aumentou bastante o custo para entrar com uma ação trabalhista, ou a imposição de taxas pelo governo, e o que aconteceu em função disso? Porque parece mais ou menos o que aconteceu aqui com a gente em 2017 com a reforma trabalhista. 2013, bom, como aqui, Estados Unidos, Brasil, né, o sistema de neoliberal, né, como a gente fala, isso não é pejorativo, é um sistema É um ideológico sistema. aplicado, né, assim como comunista Uhum, não é pejorativo, é um sistema adotado, né, o ideológico adotado. uhum, Os neoliberais estabeleceram aqui a questão do Estado mínimo, né, mínima intervenção, maior uhum. amplitude nas atividades empresariais, né, sem tantas amarras. E isso era uma crítica aqui, que tinha muito processo trabalhista, que os processos trabalhistas emperram as empresas, e Igualzinho aqui. essa conversa, Uhum. né, que para nós não é Isso, novidade nenhuma. nenhuma. Né? E em 2013 foram instituídas custas altas para ingressar com o processo trabalhista. Altas Uhum. custas. Então, para você ingressar com o processo trabalhista, você tinha que despender 300 libras, né, 3 vezes 7, 21, R$ 2.100 só de custas. Né? Se Uhum. fosse dependendo da situação, você pagaria até R$ 5.000 de custas para ingressar com a ação. Não é? Isso então pelo empregado, pelo Pelo trabalhador. empregado, É, pelo loucura, autor. né? Né? Loucura. Isso o que ocasionou? Uma redução de 70% dos números de ações. Uhum. Tá? Então, aí me perguntaram, né, qual o número de ações. Isso. Aqui eles têm os números, as estatísticas são um pouco diferentes das nossas. Né? Eles tinham números aqui de 193 mil trabalhadores representados nessas ações, que podem ser coletivas. Tá? Uhum. Então tinha 193 mil, foi para 30 e tantos mil. Né? Entendi. Uhum. Aí, isso, lógico, né, repercutiu muito no âmbito interno e começou uma série de críticas e o caso foi parar na Suprema Corte.
E a Suprema Corte entendeu que aquele aumento de custas impediu o acesso à justiça e tornou nula aquela cobrança de custos. Tanto que quem pagou foi reembolsado, ou pode ser reembolsado se não pediu ainda, o Olha, que reembolso interessante. daquelas custas. Uhum. Que interessante. E isso fez com que o número de processos voltasse a subir. Ainda Uhum. não no mesmo número anterior, mas subiu bastante. Muito interessante. E olha, Lúcia, você sabe que eu tive lendo a DI 5766, que foi promovida pelo Janot, né, que era o então procurador-geral, e há uma página inteira, né, porque são 70 e tantas páginas essa ADI, e tem uma página inteira falando dessa decisão da Suprema Corte aí do Reino Unido. Ela está citada em nota de rodapé em inglês, aí ela é transcrita, traduzida para o português, e realmente assim um relato muito interessante sobre o impacto disso aí no Reino Unido, né, dessas custas. E aqui o que o nosso procurador diz é que realmente isso obstaculizou o acesso à justiça, assim como está obstaculizando no Brasil essa imposição de honorários, de pagamento de honorários periciais, enfim, essa questão toda. Então, está aí, né, para ser julgado, porque você sabe que o nosso ministro Barroso, ele é muito eloquente, ele fala muito bem, né? E ele diz: acesso à justiça demais é contra o próprio acesso à justiça, porque ele atrapalha, ele congestiona, né? Aí a gente tem. Desde que não seja você o necessitado de ter acesso à Pois é, justiça, né? então Porque quando a você é gente tem necessitado que disso. a gente tem que tomar cuidado com esses argumentos. E o Fachin foi contrário, e agora a gente está ali, né, em compasso de espera, aguardando isso, né? Mas então tá, Lúcio, a nossa conversa está boa, mas já são 18h14, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o movimento sindical e os acordos coletivos aí, que é bem interessante também, completamente diferente dos nossos, né? Fala um pouquinho para a gente, Lúcio. O papel dos sindicatos veio caindo, né, ao longo do tempo aqui no Reino Unido como um todo. Né? Uhum. Eles tiveram uma forte atuação ali nos anos 60, 70, e veio perdendo força, especialmente a partir do ingresso do Partido Conservador no poder, né, ali nos anos da Dama de Ferro, né, da Margaret Thatcher, que veio instituindo medidas que para combater ou para dificultar a atuação dos sindicatos. Né? Isso de um lado. Do outro lado, curioso, né? Eles foram instituindo em leis muitos direitos trabalhistas. O que esvazia, né? Acaba Agora esvaziando. você fala assim, mas um partido conservador institui em leis os direitos trabalhistas? Sim, porque daí você tira esse direito da negociação coletiva. Exatamente. Dizem que uma das opções do Getúlio ao instituir a CLT foi isso, foi tirar também dos sindicatos as negociações sobre férias, horário de trabalho, jornada, não sei o quê, e isso iria enfraquecer o movimento sindical, né, porque aquelas bandeiras já perderiam sentido. Fora isso, né, a flexibilização como um todo, como um movimento da globalização, também tem afetado bastante a atividade do sindicato. Então, aqui é bastante reduzida hoje a representatividade sindical. As negociações coletivas se fazem como no Brasil, né? Os sindicatos tentam negociar, e se não dá, aí, se for o caso, adotam as medidas, né, da paralisação. Durante as negociações, os sindicatos eles têm direito de obter das empresas dados internos da empresa, de como a empresa está, inclusive financeiramente, como que está a presença dela no mercado, como que está a produção, a produtividade. São elementos que os sindicatos têm direito de obter das empresas aqui para que se possa realizar uma negociação coletiva. Tá? Mas depois a empresa não é obrigada a aceitar uma negociação coletiva, né? Mas esse acordo coletivo ele não adere automaticamente aos contratos individuais, né, Lúcio?
adere se o contrato individual estabelecer. Nesse Então, contrato individual, os direitos são aqueles previstos nos acordos coletivos firmados pelo sindicato tal, entendeu? Ou pelos exatamente. acordos coletivos aplicáveis à categoria profissional tal. Então, aí Então, tem aplicação. Uma outra hipótese é de a empresa ter mais de 50% dos seus integrantes sindicalizados. uhum, Aí o acordo coletivo valeria também para a empresa nessa hipótese. Nos outros, não. Aí o cumprimento é opcional por parte do empregador. Mas é certo. claro, é uma grande bandeira para os empregados. Os empregados vão ter um forte argumento político para lutar por aqueles direitos. Já foi reconhecido, inclusive, pelo sindicato, negociação coletiva, papapá. Então, Então, que aqui então a gente acaba vendo essa diferença, só para a gente encerrar esse assunto, né, Lúcio? No sentido de que, primeiro, né, essa adesão ao poder aqui é grande, principalmente da convenção coletiva, né, em termos de categoria, e eu ouvi um comentário esses dias dizendo que a própria CLT esvaziou muito o conteúdo das convenções e dos acordos coletivos, especialmente das convenções, porque hoje basicamente se discute o seguinte, qual vai ser o índice de reajuste, ponto, entendeu? Então houve um esvaziamento. Mas, então Lúcio, assim, agora, só complementando aqui, porque isso traz reflexo, inclusive, o que é diferente aqui, a arbitragem laboral. A arbitragem laboral aqui, ela é para negociação coletiva. A arbitragem individual, employment arbitration, seria para os contratos individuais. Mas a laboral, labor arbitration, é para coletivo, é para collective bargains. E essa arbitragem é feita pelo EICAS, também faz, ou pode ser até uma instituição privada, entre o sindicato e a empresa, ou mais sindicatos. E o resultado dessa arbitragem não é vinculativo. A parte não tem obrigação de cumprir o resultado de uma arbitragem que ela livremente pactuou. olha É só, interessante, muito né? interessante. Justamente porque vem dessa circunstância. Nem o acordo coletivo é obrigado a seguir, que dirá uma decisão Que dirá arbitral, uma né? decisão, Que mais de 90% cumpre. Mais certo? de 90% cumpre uma decisão arbitral coletiva, aí, nesse caso. Tá certo. O Lúcio, agora eu queria que você falasse um pouquinho da estabilidade, né, que os trabalhadores aí têm, e se pudesse, né, vincular um pouquinho aqui com a nossa experiência, né, da Convenção 158 da OIT, que o Brasil ratificou, e depois foi aprovado pelo Congresso Nacional, isso em 1992, depois foi ratificado pelo governo brasileiro, né, ou seja, pelo presidente da República aí, e aí depois disso, de 95, acho que Denunciou. foi 97, o governo denunciou. Quer dizer, essa estabilidade que os trabalhadores aí possuem, ela é basicamente da Convenção 158? Bom, o Reino Unido também não ratificou a Convenção 158. Né? Ele não ratificou essa convenção. Mas o que tem aqui? Há uma certa estabilidade, ou seja, você, quando ingressa como empregado numa empresa, a não ser que você tenha contratos temporários, né? Os contratos temporários, como no Brasil também, ao final e a cabo, você pode rescindir o contrato, está terminado e pronto. Né? Mas quando você ingressa como empregado, para você ser demitido, a empresa tem que justificar a redução de quadros. Então a empresa ela pode dispensar empregados, tá? Ela pode dispensar. Mas para fazer essa dispensa, por exemplo, ela vai ter que demonstrar que ela mudou o sistema de produção e não precisa mais de 2 empregados. Tá? Ela botou um equipamento, não precisa de 2 empregados. É uma justificativa, né, Lúcia? É uma justificativa. Mas aí ela não precisa de 2 empregados. Aí ela tem que negociar com os empregados qual vai ser o procedimento para escolher esses 2 que vão ser dispensados. Entendeu? Então ela vai conversar com os empregados, vai ouvir, tem todo um procedimento que é, inclusive, O que tem orientado pelo família, o que não EICAS. tem, o mais jovem, Aí os sei lá. critérios normalmente os últimos, the last first, os últimos que entraram vão ser os primeiros a perder o emprego nessa situação.
Normalmente, mas não é sempre. Isso vai depender dessa negociação, dessa conversa. Porque, de repente, o que entrou mais novo não estava naquela máquina que foi desativada. E quem Entendi. estava Então, N aspectos podem influir nisso. Não é? Se forem 2, se forem mais de 20 empregados, aí essa negociação não é com os empregados, é com o sindicato. Tem que Entendi. haver essa negociação com o sindicato. Não é se vai ou não demitir, é qual é o sistema que será adotado para escolher aqueles que serão dispensados. Bom, você é dispensado. Se você, por conta disso, chegaram lá à conclusão, estabeleceram os critérios, normalmente, se for nas conversas individuais, é 30 dias, se for coletivo, acho que é 60 dias, para você estabelecer os critérios. E a empresa, aí, depois desse período, escolheu, estabeleceu os critérios e demitiu. Certo? Demitiu. Se você tem mais de 2 anos, você tem direito a um pagamento, que o nome desse sistema é redundancy. Você sofreu uma redundancy, e aí você tem o redundancy pay. Você vai receber uma indenização dependendo do seu tempo na empresa e da sua idade. Ela é separada aqui de acordo com a idade dos trabalhadores. Os mais jovens recebem menos, os mais velhos recebem mais dessa indenização. Se Sim. você tem menos de 2 anos, você não recebe indenização alguma. Tá? Se você entrou no critério da redundância, foi demitido, você não recebe indenização. Todavia, você pode discutir esses critérios, você pode argumentar. E grande parte dos empregados que são submetidos ao redundância, a não ser que eles tenham interesse de outras empresas, outras coisas mesmo, aí eles podem ingressar na justiça e dizer o seguinte: olha, foi unfair dismissal, foi injusta a minha dispensa, porque esse critério está errado, esse critério Sim. não é devido, o critério está, né, aplicado equivocadamente e tal. Isso é unfair dismissal. Agora, mais que isso, se houver discriminatory, né, ou seja, se tiver uma discriminação, foi demitido porque é mulher, porque denunciou o chefe, porque é negro, porque é asiático, porque é imigrante, ou enfim, qualquer de uma medida discriminatória, aí, no caso, teria uma indenização, além dessa redundância pay, teria indenização. Então, entraria na justiça para dizer. E tem diversos Tá casos ótimo. assim. Lúcio, olha, o papo está tão bom, a conversa está tão boa, ainda bem que a gente escreveu um artigo, né? Porque se não der para a gente abordar tudo aqui, pelo menos a gente pode disponibilizar, aliás, já está disponibilizado pela Matra, e a gente Está vai no ver se site sai. da Matra, né? Estamos lá no site da Amatra. Tem um Então, artigo eu sobre vou já essa aqui prova. encaminhando para o final, mas querendo aproveitar um pouquinho mais, Lúcio, fazendo os agradecimentos aí por todos que estão aqui conosco, a Matra 12 pela confiança, e que você aproveitasse esse tempinho final para falar um pouquinho da arbitragem, né? Afinal, você está fazendo o seu pós-doctor aí, o seu philosophy doctor nisso. Fala um pouquinho para a gente, aí você É tanta encerra. coisa. Pois é, então. Aí teria É que ser tanta coisa. assunto Bom, a para uma arbitragem outra trabalhista, live. bem rápido, né? A arbitragem trabalhista que é fornecida pela EICA, só ela pode oferecer arbitragem trabalhista, não é? E ela é muito pouco utilizada. Se por um lado, por ser institucional, ela garante a isenção, imparcialidade, né? Uma condição correta, ela, por outro lado, afasta as pessoas porque as pessoas não entendem direito como funciona, a regra é pré-estabelecida. Então, se eu vou para uma arbitragem aqui, num procedimento que eu não conheço muito, é preferível já entrar no judiciário. Entendi. Entendeu? Porque tem toda uma regra, né, específica para trabalhar com a arbitragem, porque é diferente. E aí vem um senhor, vai julgar quem é essa pessoa, né, uma senhora vai virar a julgar e quem é. Então, não é muito bem trabalhado esse tema aqui, mas tem muitos detalhes aí. Mas você quer se dedicar a isso, Lúcio? Eu quero. Uma das coisas é a arbitragem, né? Eu fiz um curso de arbitragem internacional agora, né? Pela Universidade de Aberdeen.
E uma das possibilidades é trabalhar assim na arbitragem. A arbitragem é muito palpitante, é um tema bastante interessante na resolução dos conflitos, é um mecanismo bem Sim, legal, sim, bem porque a legal. gente tem discutido muito isso, né? O quanto o nosso aparelhamento está preparado para receber tantas demandas, né? Uhum. Então, isso é uma, né? Mas Na então, arbitragem você é cliente do árbitro, né? O árbitro vai te receber com um cafezinho, ele vai estar específico para o seu caso, né? entendi. Ele vai Vai se atuar dedicar ao máximo ao para máximo. conhecer aquilo a fundo, né? E aqui a Sem vantagem da pressa. arbitragem para eles é que a arbitragem é inquisitorial, não é adversarial. Então é muito mais rápido do que o processo que se arrasta aqui na Justiça do Trabalho, por Certo, semana. certo. Bom, Maravilha. um beijo para você, um beijo para todos Gi, aí, obrigado